Oi, gente, tudo bem? Mais um Fran Franceschi no ar. E hoje eu tô com uma pessoa aqui mega talentosa, premiadíssima. Essa pessoa, ela esteve um tempo fora, em Brasília, voltou para Curitiba. Hoje ele é responsável por várias operações gastronômicas aqui em Curitiba. Eu tenho a honra de receber o chefe Leni Palhano. Tudo bem, Leni? Tudo bem, Fran. Obrigado pelo convite aí. Muito obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Muito feliz de você estar aqui. Legal, vamos lá. Vamos contar um pouquinho aí dessa jornada e falar do presente e futuro também, né? Que isso é super importante. Eu vou falar sobre... Quando eu falei premiado, premiadíssimo, porque realmente ele é super premiado. Eu vou usar até uma cola aqui, porque é muita coisa, tá? Ele, 2 anos seguidos, 2022 e 2023, ganhou o Prêmio Gastronômico de Curitiba pela revista Top View. Ele também já foi reconhecido diversas vezes pelo Prêmio Bom Gourmet e ele está na lista seleta dos grandes nomes da gastronomia brasileira. Caramba, cara! Me conta tudo isso, como começou tudo isso. Me conta um pouco lá de quando você, lá do interior do Paraná, você tinha essa visão de chegar hoje onde você está aqui em Curitiba, com esse sucesso todo. Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar nessa área, né? Não foi uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Então, eu sempre busquei... Eu vim de uma cidade muito pequena e lá eu enxerguei muito cedo que não teria muitas oportunidades. Da onde que você... Eu sou de Jataizinho, no norte do Paraná, perto de Londrina. É uma cidadezinha de 8, 10 mil habitantes. Então, bem familiar realmente. Foi muito gostoso, né? A minha infância, ter esse acesso à terra, a rio... realmente é muito interessante e faz toda a diferença na vida adulta. Mas na adolescência eu já quis estudar em Londrina, que é o grande centro próximo ali. E logo na sequência, no segundo ano de faculdade, quando eu tinha 19 anos, quis vir para a capital. E daqui eu não saí nunca mais, né? Então já são aí 17 anos em Curitiba e os 17 anos trabalhando com gastronomia. Que show! E me conta aqui, você tem um currículo incrível, né? Eu vejo aqui que você tem grandes premiações. Como que foi desenvolvendo esse crescimento seu na gastronomia? Como você foi alcançando essas etapas? Olha, as pessoas falam muito de talento, né? Mas eu acredito muito mais em determinação. Obviamente existe uma sensibilidade para cozinhar, que realmente o tato, algumas percepções, algumas pessoas têm mais, outras têm um pouco menos, mas eu acho que o grande diferencial é realmente essa persistência, essa continuidade. Isso com certeza difere quem avança mais ou quem avança menos, né, nas suas profissões. Isso é em qualquer profissão também, né? E você teve alguma influência, assim, na sua família? Não. A sua mãe não te chamava para ajudar lá na cozinha, nada disso? Sim, eventualmente, né? Mas era uma casa de interior comum. Então, nós tínhamos as refeições no final de semana em família. Mas não tenho aquelas historinhas bonitas, lindas. Eu cozinhava com a minha avó e tal. Até porque minha avó era brava, né? Então, não tinha muita... Se você fosse roubar um bolinho lá da cozinha, minha já... avó cozinhava muito bem, mas ela não gostava de estar na cozinha. Nossa, que lindo estar na cozinha. É muito coisa de vó, né? Minha avó era brava, realmente. Meu avô era eu convivi muito mais com meu avô, né? E aí meu avô gostava de fritar frango, comer algumas coisas super simples. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque se minha avó, ela sempre escuta meus podcasts, e minha avó ama cozinhar. Agora não, que ela já está um pouco cansada. Mas a minha avó, ela tinha prazer de cozinhar pra gente e faz... Nossa, até hoje, a minha avó tem um tempero único, é dela. Eu chego na casa dela, a gente sente cheiro de comida da Dona Irani. Vó, um grande beijo pra você. Mas aonde que despertou esse seu lado da gastronomia, de curtir fazer comida? Olha, eu sempre gostei de fazer, sabe? Até porque... Quando minha mãe foi trabalhar, como ela se separou e tal, foi estudar. Aí quando eu tinha ali uns 7, 8 anos, ela foi trabalhar fora, né, do Banco do Brasil. E logo na sequência ela foi trabalhar em Londrina, então ela passava o dia todo fora. A gente morava em Jataizinho. E aí eu fui me virando. Cansou de fazer miojo? Aí falou, vamos fazer uma coisa melhorzinha. Vou fazer arroz agora, né? Foi evolução, né? Depois eu fazer carne moída. Então... Aí eu fui tomando gosto, obviamente por necessidade. E daí na adolescência também, sempre cozinhei em casa, coisas muito simples, muito triviais. Até porque eu venho de uma família muito simples, do interior, então não tinha acesso a grandes produtos, sabe?
E aí, quando eu fui para Curitiba, o primeiro emprego foi... No dia que eu cheguei, eu conheci o dono de uma rede de fast food, do Spoleto, de uma loja, né? Ele era um franqueado. E ele desesperado, querendo alguém para lavar louça lá. Eu falei, cara, eu vou amanhã, sem problema. E aí, foi meu primeiro contato profissional com gastronomia. Eu tinha 20 anos. E desde lá eu comecei a entender o mercado, trabalhei alguns meses ali, aí eu fui para um restaurante Fine Dining ali, que era uma operação que estava abrindo em Curitiba na época, chamava Expand. Foi bem legal, tive contato com grandes cozinheiros de São Paulo, outros daqui também. Tive a oportunidade de ter um crescimento bem acelerado naquele momento. E já engrenei ali no Grupo Vino, com o Rafael Zanetti, na Terra Madre na época, o chefe Rodrigo Martins, que foi uma pessoa super importante na minha carreira. E daí lá eu passei por todas as etapas, de auxiliar de cozinha até chefe executivo do grupo em 7 anos. Show. Então vamos fazer agora um salto para o seu momento atual, que são grandes operações gastronômicas. Me conta um pouco da sua passagem no Hotel B em Brasília e hoje também as suas operações aqui gastronômicas em Curitiba. Eu só vou falando do B Hotel especificamente, eu só vou voltar um pouquinho antes, que eu tenho uma experiência muito grande com hotelaria também em Curitiba, né? Então eu fiquei, na saída desse Grupo Vino, eu fiquei mais 7 anos no Noma. Que é show de bola. Onde realmente me consolidou como profissional, então eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte daquele momento. E você ficou quanto tempo no Noma? 7 anos. 7 anos. 7 anos, foram 7 anos no Noma, e ali realmente onde eu tive meu crescimento e amadurecimento profissional. E agora, nessa fase, esse ano, eu acabei saindo do Noma para criar um outro projeto, que acabou... que eu tomei uma decisão agora recente de sair desse projeto e criei uma empresa, na verdade, né? Criei uma empresa para trabalhar como consultoria, até para eu entender o que eu ia fazer, quais seriam os meus próximos passos. E, coincidentemente, eu conheci o Alfredo, que é o gerente do B Hotel, e acabei fechando com eles, passei 4 meses em loco lá, realmente trabalhando full time no desenvolvimento, criação, treinamento de todas as áreas. Uau, show. Foi super legal, mercado novo para mim em termos de trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado fora de Curitiba. Conheço muito, já fiz evento em muitos lugares, rodei muito, comendo, viajando, estudando, mas trabalhar efetivamente fora do mercado curitibano me despertou esse interesse. Operação grande. Brasília tem um mercado muito aquecido de hotelaria e gastronomia, forte, né? Muito forte, muito forte. E é legal que é um ciclo inverso, né? Então os dias de semana lá são extremamente agitados e o final de semana é calmo. Então em Curitiba é o inverso, né? Você tem um meio da semana mais tranquilo e o final de semana mais agitado, né? Eu acho que em grande maioria do mercado é assim. Só lá que difere disso por conta do Congresso e aquilo que acontece realmente, né? E aí você então hoje você ainda continua lá no B Hotel? Continuo prestando serviço lá para eles. Tem sido super legal, eu gosto muito. E vou uma vez por mês agora, 3 dias. Tenho uma equipe que fica lá. Tenho 2 pessoas daqui que faziam parte da minha equipe que mudaram para lá, que é a Natália e a Ana. Então, uma parte de supervisão de serviço, monitoramento, a outra subchefe de cozinha. Elas estão lá super crescendo lá, então isso é super legal. E hoje a sua operação gastronômica aqui em Curitiba tem parceria com um grupo também bem bacana. Quais são para quem não conhece ainda, quais são esse grupo e quais são as suas operações? Na verdade é um momento o momento que o grupo da Clemilda Tomé se encontra nesse momento é muito parecido com o meu, que é de se reposicionar e reorganizar, né? Então, agradecer, inclusive, a Clemilda Tomé pelo convite, né? Para fazer parte. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela é incrível. Eu não a conheço pessoalmente. Adorar conversar com ela. Eu não conheço-a pessoalmente, mas já ouvi falar muito bem dela, dessa parte, assim, de uma mulher fantástica, com um olhar, assim, transformador das coisas, né? Um dia eu quero ter a honra de convidar a Clemilda para entrevistar ela aqui. Desculpa aí você voltando. Então você hoje gerencia, quais são os lugares, os nomes dos lugares que você gerencia? Então, hoje na verdade isso é uma grande incógnita, porque a gente está passando por um processo de reformulação das casas. Então o Bio, ele eu acho que é a marca mais conhecida dela, que foi um grande negócio durante um período.
Foi um mercado gastronômico, orgânico, ele tinha toda essa pegada. Então, nós acabamos de transformar ele numa parte de panificação e confeitaria. Então, ele está muito focado em confeitaria e panificação num outro imóvel, no Mercês, na Rua Jacarezinho. Então, ele tá bem focado nisso. O Com, a gente acabou de dar um start, que é o restaurante oriental. A gente acabou de parar essa operação momentaneamente. Lá em Balneário, né? Tem Balneário e aqui, mas ela se encerrou por enquanto. Nós estamos estudando qual o reposicionamento que a gente vai dar para o grupo. O Quintal do Porco, a gente acabou de estar reformando ele e provavelmente ele entre com uma nova identidade, uma nova marca. Então, hoje o momento é de 100% de reformulação. Hoje em dia, você falou que ainda as coisas não estão muito certas, mas vocês acreditam que até o final do ano, junto com a Cremilda, você já tem um nome? O nome já tem ou vai mudar? Essa mudança também muda nome, tudo ou não? Um é um café, né? O Biô tá super certo. O Biô tá super certo. Tá super certo. A gente achou o ponto dele agora, assim, o ponto que ele tem que caminhar, para onde ele vai. Então, ele realmente é uma confeitaria com panificação. Show. Ele não é mais aquele mercado orgânico. A gente entendeu que é muito ampla aquela ideia que a Clemilda tinha, era super bacana a ideia, mas realmente que o mercado não assimilou. Então a gente tomou essa decisão em conjunto e estamos caminhando muito forte com ele. Provavelmente a gente faça uma expansão. Estamos estudando, né? Acho que a gente não pode... Então a gente não tem ainda um tempo de até o final do ano ou... Não temos. A gente está numa fase bem de pé no chão, entendendo, discutindo as possibilidades. O Quintal do Porco, ele realmente se encerrou agora. A gente até tentou, isso a gente nem falou para ninguém ainda. A gente está trabalhando super em off, mas a gente realmente encerrou a marca. A gente tentou fazer um rebranding, mas ele estava muito preso. Tem um restaurante super legal, que é a Casa do Porco de São Paulo. A Janaína Rueda, inclusive, ganhou hoje. Eu acho que é o melhor chefe da América Latina. Então, a marca estava muito presa àquilo. Eu falei, gente, a gente vai ficar carregando esse fardo. O nome Quintal do Porco remete só a carne de porco. E no restaurante não vai ser isso. A gente tentou criar um personagem. Foi um storytelling super bacana que a gente teve. Que a gente criou realmente um personagem. Criou o Divino. A gente ia trabalhar em cima disso. Ele ia ser um anfitrião. O porco seria um anfitrião. Ele chamava Divino. A gente criou realmente a história. Só que a gente chegou à conclusão que isso não ia funcionar. Que a gente ia ficar refém dessa comparação com a Casa do Porco. E refém do cliente achar que só tem porco. Então a gente vai trocar o nome mesmo. Essa história toda é tão legal. Porque eu tenho amigos chefes de cozinha. Um que tem... passou pelo Vista, lá no Ibirapuera, e sempre quando ele pensa, até mesmo na formulação de um prato, da história de como ele quer contar aquilo, ele fala que ele se inspira em filmes, músicas. Você também tem essa pegada quando você quer contar uma história? Os meios artísticos são super interessantes. Né? Super. E muita gente, às vezes, nem liga isso quando pensa na gastronomia. Mas né? você sabe que eu fiz um evento, agora fazendo um gancho até num evento que eu fiz em Gramado. Não sei se você já foi em algum, que é sobre cinema. Sim, eu sou formada em cinema, não exerço, mas quando eu fui pra gastronomia, tinha muito essa pegada de história do filme. É uma construção, né? Tudo, e foi né? uma das coisas mais envolventes que eu tive, foi esse trabalho lá. O filme era Bela e a Fera, então eu construí todo o menu em cima disso. Que show! Foi muito legal. E o último prato, inclusive, chamava a Fera. E não tinha talher. Então a gente fez essa brincadeira das pessoas lamberem o prato. Foi super bacana, né? Então essas inspirações artísticas, arquitetônicas, de design, de música, de esporte. Eu acho que assim, a coletividade do trabalho num restaurante é muito similar a um esporte coletivo também. Então, obviamente, a gente vai catando, pegando essas referências de outras áreas também. Show! Falando agora da sua equipe, que você falou há pouco... minutos atrás, eu vejo que você tem uma lealdade. Até a última vez que nós nos encontramos, você estava com o pessoal, uma das pessoas que faz parte da sua equipe. Então eu vejo assim que é um cara que tem uma lealdade, até uma amizade com o pessoal, né? Como que você... isso é uma estratégia, vamos dizer assim, ser próximo à sua equipe, ou isso acaba te ajudando no seu sucesso, ter uma equipe que mistura amizade, profissionalismo, tudo junto? É uma questão de evolução e amadurecimento também, né? Eu fui chefe muito jovem, né? Isso foi legal, mas também um pouco ruim, porque isso acaba sendo muito duro. A cozinha é muito dura com você. Muito. E então, eu tô numa fase agora realmente de amadurecimento, principalmente nos últimos anos, de tentar ser um pouco mais equalizado e equilibrado, né? Porque eu realmente fui muito pesado muitas vezes,
para as coisas andarem bem, num ritmo forte, eu falo, dentro da cozinha, a forma de falar, ela naturalmente é agressiva. Mas a gente tem que ter uma linha tênue entre não ser mal educado, né? É até uma questão, assim, parece que todo chefe tem que ser realmente aquele chefe mais duro, né? É porque a gente eu conheço chefes que são bem tranquilos. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem o Igor, que é um cara super legal, assim, tranquilo. Não sei como é que é a rotina de trabalho dele, não conheço também, né? Mas eu trabalhei com o Rodrigo Oliveira, por exemplo, em São Paulo, no Mocotó, que o cara é um lorde, assim, sabe? Mas são pouquíssimos, tá? A maioria é mais acelerada mesmo. Até porque você tem que dar ritmo. Você precisa dar ritmo, você precisa entregar. E aí a gente acaba sendo um pouco perfeccionista, as pessoas não são, outras não são, umas são mais, outras são menos. E você tem que equalizar todas elas para que elas todas entreguem no mesmo padrão. Então você tem que uma exigência interpessoal. Mas é natural esse amadurecimento, eu vejo, né? E aí, só concluindo a tua pergunta, é uma estratégia natural, na verdade, né? Ser próximo das pessoas. Isso é uma coisa que acaba sendo. A gente convive muito tempo junto. Às vezes as jornadas têm 12, 13, 14 horas de trabalho. E não tem como se afastar. Na minha época que eu tive uma experiência gastronômica, que eu fiz um curso, eu me assustei um pouco, porque eu não imaginava que era um negócio muito punk, até mesmo o jeito que o chefe tratava, né? Se tratavam entre eles até na cozinha. E eu falei, gente, se a gente não abençoa o prato que vem na mesa quando a gente está no restaurante, porque a gente não imagina o inferno que é lá na cozinha. Pode até fazer mal pra gente, né? Porque aquele fervo, né? Mas você sabe que eu tenho batido muito numa tecla que é assim, elevar o nível de profissionalismo. Porque o que falta muito, você vê alguns chefes que têm passagem no exterior, eles reclamam muito disso no Brasil. O estresse vem por conta da falta de profissionalismo e atenção. Se você está super atento, super concentrado, estudou para aquilo, está preparado, você não vai ter estresse. Faz sentido. Porque se você checou teu setor, se as coisas estão todas em ordens, está tudo no padrão, não vai ter estresse. O estresse vem porque o molho tá azedo, porque a salsinha tá mal cortada, porque o garçom tirou a comanda errada. Ou seja, é sempre falta de profissionalismo e falta de atenção. Acho que no momento que a gente supre isso, equaliza isso, o estresse baixa naturalmente. Quais são os seus restaurantes aqui em Curitiba que você curte numa visão tanto de atendimento quanto de comida? Olha, eu gosto muito hoje, o Fuji, para mim, tem desempenhado um papel de cozinha oriental muito forte. Ele tá no mercado municipal, o Vini tem feito um trabalho muito legal e eu acompanho há anos, assim, eu vejo que a evolução dele tem sido uma coisa super legal. Ele tá num nível muito, muito parecido com bons restaurantes de São Paulo, e isso há 10 anos atrás a gente não podia nem imaginar em Curitiba, né? Então eu particularmente gosto bastante. O Casa, da Claudinha, é um restaurante super completo no meu ponto de vista, é um restaurante arquitetonicamente bonito. Maravilhoso. Ela faz eventos super bacanas, tem trazido outros chefes, que é uma coisa que eu já fiz até no Noma, na época do Nômade, eu acho que movimenta a cena. Tem os mais tradicionais, assim, vamos chamar os mais populares, que o Maneco, por exemplo, eu adoro ir no Maneco, comer um parmegiana no dia de semana, ou uma rabada. Então tem bastante coisa interessante acontecendo na cidade. De menu degustação eu gosto muito, eu acabei de falar do Igor, eu gosto muito do trabalho do Igor também. Agora o Danilo tem feito um trabalho bacana também. Então temos bastante coisa em Curitiba. E até comparando com Brasília, que eu tive lá agora, eu particularmente, com todo carinho a Brasília, mas eu acho que Curitiba está bem à frente. Não, Curitiba é sensacional e não deixa a desejar em nada. Sim. Eu sou de São Paulo e chegando aqui em Curitiba é incrível como a gastronomia aqui é uma coisa muito elevada. São Paulo é um caso à parte, né, do Brasil. Eu acho que não tem como comparar com São Paulo, porque São Paulo é muito over tudo, né? Então tudo é ao cubo em São Paulo, porque é muito grande, tem muita gente, a economia é muito forte, tem muita imigração. Mas se você isolar São Paulo como um mundo à parte do Brasil nesse segmento, Curitiba com certeza é top 3. Não deixa a desejar, Com certeza. E agora contando alguns casos engraçados, porque não é só de estresse que uma cozinha vive, né? Não, muito pelo Você contrário. tem algum caso assim que você possa dividir aqui com a gente de alguma coisa inusitada que já aconteceu na cozinha com você? Olha, teve inúmeras vezes, né? Você quer saber de um fiasco ou de uma alegria? Fiasco. Vamos contar os dois aí. Vamos contar os dois. Colocou açúcar ao invés do sal.
Não, mas já teve coisas, já teve situações de... Tu lembra uma coisa que me marcou muito? Ou melhor, você já ficou muito nervoso quando sabe que tem alguém muito... Todos são importantes, logicamente, mas alguém assim, tipo aquele filme Ratatouille, que o cara tá lá na mesa e você sabe que tá esperando o seu prato e você fica tenso e erra alguma coisa? Olha, eu acho que lá atrás eu até ficava. Hoje em dia eu já não fico, sabe? Eu lido de uma forma muito... Muito tranquilo. Meu trabalho é esse, ele vai ser entregue dessa forma. Eu acho que o amadurecimento traz essa tranquilidade pra gente, né? Então conta um fiasco, então. Eu acho que não chega a ser beirou o fiasco, na verdade, né? Mas é em eventos, né? Quando a gente tem evento externo é sempre uma loucura. Verdade. E teve uma situação que a gente foi fazer um evento numa cervejaria e era um cassoulet de feijão. E essas leguminosas fermentam muito rápido. E a gente não conseguiu fazer o processo por falta de estrutura também, né? Eu trabalhava num restaurante que não tinha tantos equipamentos, tanta tecnologia. E nós fizemos um baita caldeirão lá e não conseguimos resfriar pro dia seguinte. A gente terminou, era de madrugada, a gente enfiamos na geladeira lá, só que ele não resfriou. E aí nós começamos o evento, fomos pro evento, terminamos às 4 horas da manhã, 7 horas da manhã a gente estava de novo no restaurante. Imagina, você termina às 4 da manhã, daí às 7 está de novo. Aí carregamos tudo, fomos pro evento e chegou na hora do evento, colocamos uma panela lá no fogo e deixamos 2 de reserva. A hora que eu fui eu fui checar as 2 de reserva, elas estavam completamente fermentadas, estragadas, e não tinha mais o que fazer. E aí a gente saiu catando coisa dos outros chefes para engordar a nossa panela, para não passar vergonha de não ter comida, sabe? Então, ainda bem que ninguém percebeu, a gente conseguiu ser essa sereno. É a parte boa do negócio. E não servimos a comida estragada, né? Lene, eu faço sempre essa pergunta porque é interessantíssimo esse processo de transformação das pessoas e você é um cara que se transforma o tempo todo. Imagino que a cozinha dá essa vantagem também pra gente. Como você se enxerga daqui a 3 anos? Olha, eu tô num momento que eu quero sequenciar o meu trabalho novamente. Eu acredito que eu tive os últimos 3 anos eu não consegui... Quando eu falo sequenciar o trabalho, é dar continuidade, assim, linear num mesmo trabalho. Eu tive isso no Noma, 7 anos, e assim, nitidamente você vê quando o teu trabalho evolui. Os últimos 3 anos eu fui quebrando muito, abri muita coisa e não consegui dar sequência da forma como eu penso, da forma como eu acredito, até por uma série de questões que não vem ao caso, mas agora eu vejo isso, sabe? Esse novo projeto que a gente está iniciando agora, eu quero muito que ele tenha êxito. Os projetos não nascem maduros, eles nascem um pouco melhores, um pouco piores, mas eles precisam de maturação, né? Como tudo na vida, né? A gente vai evoluindo. Obviamente, chega num estágio de carreira, que eu já tenho 17 anos de cozinha, eu vou iniciar ele com menos erros, eu tenho certeza. Mas a maturidade dele, ele vai atingir daqui 3, 4 anos. Então, acho que daqui 3, 4 anos eu quero ter um restaurante super legal, que entregue super bem e que eu acredite naquilo, né? Que seja o meu propósito realmente. E toda essa sua bagagem, essa sua visão do futuro que você tem, você acaba olhando muito para o mercado 100% brasileiro ou as suas inspirações, elas mesclam fora do país e brasileiro também? Não, acho que é bem global, né? A gente sofre muito de influência global, porém a maturidade te faz enxergar também que você tem que analisar o mercado local. Não adianta a gente pensar como os Estados Unidos, como a Europa, até porque eu estava falando até acho que com o José Guilherme, que é um dos proprietários lá do grupo que eu tô, do acesso que os europeus, por exemplo, têm, né? Você tá no Canadá. Eu falei com outro chefe, um amigo meu também. Pô, você tá no Canadá e de repente, no mesmo dia, você recebe ostra de 4 lugares do mundo para um sistema de logística que no Brasil a gente não tem. Então, você tá na Itália. A última viagem que eu fiz pra Itália, eu fui pra Nápoles, que é uma cidade maluca, e você tem pizza boa em todo lado. E por que você tem tanta pizza boa? Porque você tá no pé do Vesúvio, que tem um super tomate. Então, no Brasil, você tem essas dificuldades, né? Então, eu vejo dessa forma. O seu dia a dia é a comida básica do arroz e feijão? Ah, obviamente. Minha irmã ama arroz e feijão. Até eu fui fazer uma entrevista aqui com ela e ela falou, nossa, foi feio, só tem um arroz e feijão. Eu falei, não, nem é maravilhoso, é a nossa comida mesmo. Eu creio que em casa eu não faço arroz e feijão, mas eu faço muito arroz variado, arroz branco. Eu tô falando de arroz branco e feijão, né? Essa coisa tradicional brasileira. Que eu adoro. Joga um ovão também ali, tá lindo. Mas eu faço muito ovo, faço muito vegetais, faço muito frango.
A Emília é vegetariana e minha mãe é vegetariana. Então, minha namorada e minha mãe são vegetarianas. Caramba! Acho que foi... O meu caramba foi assim, um pouco triste, porque assim, eu não sou muito da carne, mas pra mim tem que ter. Não sou também, não consigo ser vegetariana. Eu gosto dessa... Eu gosto também. E você é um chefe que... vai no McDonald's, assim, come um Mac às vezes? Ou não, aquele chefe que... não, jamais eu vou comer um McDonald's. Não, eu como, não tem problema. Então você é dos meus, cara. Você bateu a fome, vai qualquer coisa. Não, exatamente. Obviamente a gente tem discordância com alguns sistemas de produção. Eu gosto dentro do meu restaurante, mas eu não até porque eu sou muito fã do sistema de logística e padronização do McDonald's. Então, verdade. Eu gosto de estudar isso, sabe? Porque como que a gente cria logística? Restaurante grande, você tem que ter padrão, sabe? E aí eu já gerenciei vários restaurantes simultaneamente. Então, como que a gente consegue estabelecer esses padrões, sabe? Então, o McDonald's, nesse aspecto, ele é uma referência pra gente, né? Com certeza. Como que é essa preocupação nesse processo de treinamento para você sempre ter realmente o padrão nos restaurantes com a sua equipe? Como que isso funciona? Bom, desenvolvimento de equipe constante, com certeza. E, assim, ter os processos registrados também, né? Isso faz toda a diferença. Então, eu vou voltando lá atrás, como a gente falou do profissionalismo, né? Do estresse na cozinha, e quando a gente atinge um nível profissional mais maduro, aí você tem todos os checklists pré-estabelecidos, todas as fichas técnicas bem executadas. Então, você vai perguntar simplesmente por que não foi seguido o processo. Você tem um checklist, você tem uma ficha técnica, onde que você teve dúvida que você não seguiu os processos. Tá? E a repetição, né? Então, acho que o baixo turnover daí também ajuda muito. Principalmente quando é uma cozinha mais sensível, com mais processos, com coisas mais delicadas. Desde a entrada da mercadoria no restaurante, quem recebeu? Recebeu direito? Ele veio adequado? A temperatura estava certo? A folha estava viva? Então, a gente tem vários processos da cadeia até chegar no prato do cliente final, né? Então, você sempre tem líderes responsáveis por determinados setores e todo mundo vai encaixando como um quebra-cabeça da melhor forma possível para a gente manter essa estabilidade, né? O bom restaurante, o melhor restaurante não é o que cozinha melhor um dia, é o que entrega regularmente durante meses e anos, né? E a rotatividade de treinamento com a sua equipe, até pegando um pouco lá o Hotel B, como que acontece? Como que você se programa para essa reestruturação de treinamento? Lá no Hotel B você fica um tempo, vem para Curitiba e faz o treinamento também para esse pessoal? Como que funciona? Lá no B a gente criou, né? Nós somos com um time. Esse foi um trabalho muito interessante. Eu acho que todos que foram cresceram muito. Nós formamos um time para entrar. É um hotel grande. Nossa, que legal isso. É um hotel grande. Então, são 310 apartamentos. São muitas áreas de venda. Então, a gente tem o bar, a gente tem o room service, a gente tem o lobby, a gente tem a área de eventos que é muito forte. Atende, às vezes, 1.000 pessoas num dia. E nós temos o restaurante. Além do refeitório da equipe, que são 250 colaboradores, acaba sendo um restaurante também. Então, a gente foi atacando por área. A gente montou um time, a hora que o contrato foi feito dessa forma. É muito legal essa história. A gente pegou alguns subchefes, foram 3 subchefes, um sommelier, uma gerente de serviço e mais 2 pessoas de serviço. Fomos e mais um gestor administrativo de ficha técnica. Nós montamos um time de 8 pessoas, que depois virou 10 para entrar. Daí nós fomos atacando por área. Então, atacamos primeiro o bar 16, depois atacamos o room service, depois atacamos o restaurante, depois, por último, os eventos. E a gente foi criando, entendendo o que estava acontecendo, mapeando tudo, criando esses processos, introduzindo as fichas técnicas novas. E é muito mais difícil você fazer isso com a operação andando do que implantar uma operação. Quando você chega para abrir uma operação, você chega e você cria esse processo. A gente vai fazer isso aqui. Agora lá eles já tinham hábitos, já tinham culturas diferentes, já tinham um cardápio diferente. Então você tem que mudar a cultura, se adaptar. Não adianta mudar 100%, você tem que se adaptar um pouco também. Se a gente apanhou um pouquinho, porque a gente queria mudar muito radical no início. Depois a gente, no meio do processo, a gente falou, gente, a gente não vai conseguir mudar radical. A gente tem que se adaptar um pouco a eles também, porque senão não é uma inteligência da nossa parte. A gente vai ficar
gerar um estresse aqui muito forte. Então a gente foi se adaptando à forma de trabalho deles também, à lógica deles. Porque se você está em um outro estado, e o Brasil é muito grande, né? Você está aqui no Paraná e você de repente está lá em Brasília, a cultura é muito diferente. Então foi bem legal. Lá a gente atacou dessa forma. E agora aqui... a gente vai abrir esse novo restaurante e agora a gente vai começar do zero, né? É praticamente uma abertura de restaurante mesmo. Então a gente está agora nessa fase, com o restaurante está em obras, a gente já catalogou todos os pratos, fez todos os pratos. Legal. Carta de vinho está em construção, a equipe está toda contratada. Então a gente deve abrir o restaurante em 20 dias. Então, na próxima semana a gente já quer entrar treinando. Então, a gente começa a fazer as fichas técnicas dos pratos, testando, ajustando. Na sequência, treinando a equipe de vendas, de serviço, de postura, enfim, de uma série de coisas. E, logicamente, que você faz toda essa estruturação com o sentimento de que vai dar certo. Mas abrir o restaurante, como que você consegue sentir que, não foi legal tudo isso que a gente estruturou, não, aqui tem que mexer no cardápio, vamos mudar isso para aquilo. Como que é essa percepção sua quando o restaurante já está andando e você fala, não, aquilo ali não tá legal? Olha, é mercado, né? Você tem que entender muito o mercado. Lá em Brasília eu tive mais dificuldade. Aqui eu já tenho uma leitura mais clara de mercado, que eu já estou há 17 anos aqui. Então, agora eu acho que é meio que obrigação minha entender como funciona isso e como fazer isso dar certo. A gente está bem seguro em relação ao cardápio. É um restaurante grande, então a gente tem... Obviamente, a gente tem um friozinho na barriga, porque o custo do restaurante é muito alto, então a gente precisa de casa cheia, né? Então, esse é o ponto, né? Entender, articular a comunicação, a gestão... Mas esse é um sucesso, eu não tenho dúvida disso. Eu tô bem confiante também. Mas, obviamente, quando é um restaurante menor, você fica um pouco mais tranquilo, porque o custo é mais baixo, então o problema financeiro sempre existe, né, em relação a essa preocupação, né? A maior preocupação é essa. A gente sabe que o nosso trabalho vai ser bem entregue, vai ser bem feito, mas você precisa dar volume, você precisa dar fluxo. O restaurante vazio é muito problemático. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso, porque o seu nome já é um nome, vamos dizer, sem sombra de dúvida, consagrado aqui em Curitiba. Você já é um chefe respeitado aqui. Então, com certeza, vai ser só sucesso. Não tenho dúvida disso. Esperamos que sim. Lene, a gente sempre, quando está encerrando o nosso podcast, voa aqui, né? Sempre voa. Uhum. A gente faz uma pergunta que, entre tantas coisas que o Lene já passou, qual mensagem que você pode deixar para o nosso ouvinte? Olha, eu acho que a persistência e eu acho que a índole. Eu acho que você tem que acreditar no teu trabalho. Uma coisa que eu sempre fiz. Tive momentos mais estressados da minha vida. Eu acho que a maturidade vai te deixando um pouco mais tranquilo, né? Eu acho que para os mais jovens, eu acho que respirem mais, né? Escutem mais e tentem... Às vezes a gente quer acelerar muito os processos, né? Então, acho que às vezes as coisas têm um tempo certo. E eu acho que acreditar na tua intuição, né? Eu acho que eu sempre acredito na minha intuição. Eu acho que é uma coisa que é muito importante pra gente. Além da persistência, né? Eu acho que a gente tem que persistir nos nossos sonhos, estudar para isso, estar preparado para as oportunidades. Isso que é o grande lance, eu acho que da vida, né? Tá atento com tudo isso. Show. Lene, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. E estou feliz, muito feliz mesmo de estar nesse processo, sabendo desse restaurante que vai abrir e já te desejando todo o sucesso do mundo e que você volte aqui mais vezes. Legal, muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigada, também. Muito obrigada. E você tem alguma rede social que a gente pode seguir esse lançamento todo aí? Não tem nome ainda o restaurante, né? O restaurante ainda a gente está na fase final de definição do nome dele, mas nas minhas redes sociais, Lene Palhano, lá a gente vai estar colocando essas informações aí. Show de bola, muito obrigada pela sua vinda aqui. Gente, é isso, a gente vai terminando o Fran Franceschi por aqui. Muito obrigada pela sua participação e continue nos seguindo. Um grande beijo e até mais.